Olá, seja bem-vindo a este canal, seja bem-vinda. Se você não for inscrito ou inscrita, convidamos você a se inscrever, também deixa seu like. Nós estamos lendo o primeiro livro de Reis. Tá? Se você quiser acompanhar, basta você clicar, acionar ali o sininho para receber as próximas notificações das próximas postagens, tá? Então, nesse momento, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Primeiro livro de Reis, capítulo 10. A visita da rainha de Sabá. A rainha de Sabá tomou conhecimento da fama que Salomão havia alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém a fim de averiguar sua sabedoria mediante uma série de questionamentos complicados. Versículo 2. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, colocou diante de Salomão todas as indagações que havia preparado. Versículo 3. Salomão respondeu tranquilamente a todas as questões. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse esclarecer. Versículo 4. Constatada assim toda a sabedoria de Salomão, e observando atentamente o palácio que ele havia erguido, os alimentos que eram servidos à mesa, o alojamento destinado aos seus oficiais, os criados e copeiros do rei, todos uniformizados, e os holocaustos que Salomão realizava no templo de Yahvé, a visitante ficou maravilhada. Versículo 6. Então ela declarou ao rei, de fato, tudo quanto tenho ouvido em meu país acerca de tuas grandiosas realizações e de tua notável sabedoria é verdade. Versículo 7. Contudo, eu pessoalmente não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos, e portanto posso afirmar que não me comunicaram nem a metade da realidade. Tu ultrapassas em muito o que me transmitiram, tanto em sabedoria como em riqueza. Versículo 8. Felizes as tuas mulheres, felizes estes teus servos que estão continuamente na tua presença e ouvem a tua sabedoria. Versículo 9. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, por causa do amor leal e eterno do Senhor para com Israel. Ele te elevou à majestade e te fez rei, para estabelecer a justiça e tudo o que é verdadeiro. Versículo 10. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Jamais se viu chegar em Israel tamanho carregamento de especiarias quanto o que a rainha de Sabá trouxe e ofereceu ao rei Salomão. Versículo 11. A frota de Irão, que trazia ouro de Ofir, também trouxe dali madeira nobre de sândalo em grande quantidade e pedras preciosas. O rei usou este carregamento de sândalo para produzir balaústres para o templo, como também harpas e alaúdes para os cantores. Até o dia de hoje nunca mais foi trazida nem vista madeira de sândalo como aquela. Versículo 13. O rei Salomão presenteou a rainha de Sabá com tudo o que ela desejou levar para sua terra. Tudo quanto solicitou ao rei, isto ganhou, além do que lhe dera por sua generosidade real. E assim ela retornou satisfeita para seu país com os seus servos. As riquezas do rei Salomão. Versículo 14. O peso do ouro que chegava às mãos de Salomão anualmente era de 23.300 quilos. Versículo 15. Além dos impostos e taxas que eram pagos por mercadores e comerciantes em geral, por todos os reis da Arábia
e pelos governadores do país. Versículo 16. O rei Salomão mandou produzir 200 grandes escudos em ouro batido, e foram utilizados 3,6 kg de ouro puro para folhear cada um. Versículo 17. O rei também ordenou que fossem feitos 300 escudos pequenos e folheados com 1,8 kg de ouro batido em cada escudo. E o rei mandou colocar todos esses escudos no palácio do bosque, no Líbano. Versículo 18. Salomão mandou fazer ainda um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. Versículo 19. Esse trono tinha 6 degraus, um espaldar arredondado na parte superior, braços de cada lado do assento, e a escultura de 2 leões em pé próximos a cada um dos braços do trono. Versículo 20. Havia também 12 leões nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido produzido em nenhum outro reino conhecido. Versículo 21. Todas as taças usadas na corte do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio do bosque do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata não tinha grande valor comercial nos dias de Salomão. Versículo 22. Efetivamente, o rei controlava uma frota de Tarsis, navios mercantes que navegavam juntamente com os navios de Irão. De 3 em 3 anos, a frota de navios mercantes retornava, trazendo ouro e prata, marfim e animais exóticos, como macacos e pavões. Versículo 23. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio de todos os reis sobre a terra. Versículo 24. Todo o mundo queria ser recebido por Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Versículo 25. E cada pessoa recebida em audiência, ano após ano, trazia seu presente, objetos de prata e obras em ouro puro, roupas finas, armas poderosas, perfumes raros, especiarias e muitos cavalos e mulas. Versículo 26. Salomão também acumulou muitos carros e cavaleiros, de modo que se chegou a contar 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Posicionou um determinado contingente em algumas cidades estratégicas e a outra parte da guarnição permaneceu perto dele, em Jerusalém. Versículo 27. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras e os cedros, quanto os sincômoros das campinas, a figueira dos frutos desprezados. Versículo 28. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de Queve, Cilícia, onde os agentes do rei negociavam os preços e os compravam. Versículo 29. Traziam do Egito um carro por 7,2 kg de prata, e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Eu concluí a leitura de 1 Reis capítulo 10, agora estarei lendo aqui o que diz o comentarista nessa Bíblia de estudo, no versículo 1. Versículo 1. A rainha de Sabá tomou conhecimento da fama que Salomão havia alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém a fim de averiguar sua sabedoria, mediante uma série de questionamentos complicados. O que diz o comentário? Evidências arqueológicas atuais consideram que Sabá tenha sido um expressivo reino mercantil localizado no sudoeste da Arábia. Gênesis capítulo 10, versículo 28. Entre 900 a 450 anos antes de Cristo. Lucrava fundamentalmente com o comércio marítimo. Abre parênteses, os israelitas nunca gostaram de se aventurar pelos altos mares e por isso preferiam depender de parceiros mais desenvolvidos nessa área.
fecha parênteses, com a Índia e a África Oriental, transportando mercadorias de luxo para o norte, até Damasco e Gaza. Salomão estava inovando e abrindo fronteiras comerciais com sua nova e sofisticada frota de navios mercantes. A rainha de Sabá reconheceu que a sabedoria e todo o poder de Salomão eram dons do seu Elohim, Deus. Contudo, ela apenas percebe a ação divina através da sua cultura pagã e politeísta, abre parênteses, algo muito parecido com o universalismo pós-moderno vivido hoje em dia, fecha parênteses. Universalismo pós-moderno vivido nos dias de hoje. Não há nenhuma indicação objetiva que a rainha de Sabá tenha se convertido a Yahvé, o Deus de Salomão, abandonando todos os seus deuses e ídolos. Normalmente, pessoas poderosas e muito ricas querem sempre mais um, entre aspas, Deus, com letra minúscula, e não o único Deus. É algo natural ao ser humano avarento. Contudo, Jesus Cristo afirmou que a rainha de Sabá havia viajado de muito longe só para conhecer as palavras de um homem de Deus, em contraste com a atitude dos mestres de Israel e seus doutores em teologia que estavam diante de Deus, mas não conseguiam reconhecê-lo, nem pelos milagres e sinais, tampouco pelas palavras de poder de Jesus, o Messias. Mateus 12:42, Lucas 11:31. Mateus 12:42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. E aqui em Lucas 11:31, a rainha do sul se levantará no dia do juízo, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Versículo 32, a população de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Contudo, agora aqui está quem é maior do que Jonas. Veja aqui o que diz o comentarista. Gentios, como a rainha de Sabá, 1 Reis 10:1-10, e os ninivitas testemunharão no juízo contra os incrédulos judeus. Porque, ao perceberem um pouco da glória de Deus, não endureceram ainda mais seus corações e se arrependeram de seus pecados. Entretanto, os judeus estavam diante do fulgor da glória divina irradiada de Jesus Cristo. Estavam diante do fulgor da luz divina irradiada de Jesus Cristo e não conseguiam ver o reino e a glória de Deus. Todos têm alguma luz, todavia a responsabilidade aumenta conforme a intensidade da luz do Evangelho. João 1:9, Romanos 1:20, Romanos 2:5. O profeta Jonas ficou 3 dias sepultado no interior de um grande peixe e depois voltou à terra de Israel. Desta mesma forma, Jesus seria ressuscitado depois de 3 dias do seu sepultamento. Mateus 12:40, João 14:11.